Aleluia. Vamos lá para a palavra do Senhor, amor. Tá tão gostoso, mas se nós não se curar aí. Vamos lá para a palavra do Senhor. E daqui a pouco tem mais um pouquinho. Vou tentar ser bem breve para a gente ganhar uns minutos aí. Livro de Salmos, no livro de Salmos número 51, verso 17. Hoje nós vamos falar acerca de quebrantamento. Talvez seja algo mais necessário em meio à igreja de Cristo dos últimos dias. É necessário. Salmo 51, versículo 17. Nós precisamos nos quebrantar. Para você ter uma ideia, o quebrantamento ele é tão forte, ele tem uma coisa, ele causa um efeito tão grande. Para você ter uma ideia, o quebrantamento ele pode mudar, fazer com que Deus mude de ideia. O quebrantamento faz com que Deus mude de ideia. Nós precisamos de quebrantamento. Talvez a igreja brasileira ela tenha nos últimos tempos sido tão fria, tão seca, e ela precisa de quebrantamento. A gente vê tudo acontecendo e a gente olha para o jornal e olha para o jornal na televisão, para o jornal impresso em papel, e a gente só vê derrota, miséria, morte, situação financeira, pessoas passando fome por causa da dificuldade que o país atravessa, mas nós nem nos importamos com isso. A verdade é que nós nos acostumamos com isso. Para nós é normal 5, 6 morrer, pai matar filho, a gente não chora mais por isso, a gente não se quebranta mais diante de Deus. Nós vamos falar sobre o quebrantamento, então, nessa tarde. Diz assim o verso 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amados, hoje a gente vai falar sobre quebrantamento, mas a gente precisa entender o que é quebrantamento. E algumas coisas que ele tem, a gente precisa passar por ele. Eu poderia usar vários textos aqui sobre quebrantamento, mas eu quero usar uma passagem muito linda sobre quebrantamento. Livro de Jonas, no capítulo 2, Jonas 3, capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, e prega o que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminhou caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias a Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive. Ele vai fazer a mesma coisa, só meditei aí, eu quero ganhar tempo. O quebrantamento, ele tem alguns quesitos, pastor. Ele é formado por algumas outras etapas. O que é o quebrantamento? O quebrantamento ele nada mais é que uma junção de coisas. E nós vamos falar dessas coisas que faltam na igreja de hoje. Primeiro, olha o que vai acontecer em Nínive. Nínive era uma cidade que não era do povo de Deus, não fazia parte. Nínive estava lá no norte, acima do reino do norte. Quando o pecado de Nínive sobe até Deus fala: vou destruir. Cheira mal, eu vou destruir a Nínive. Só que ele manda avisar antes. Deus não faz nada com ninguém sem avisar, fique sabendo disso. Não pense que chega de surpresa, a consequência bate em sua porta de surpresa. Por que não? Porque Deus avisa antes, então ninguém é pego de surpresa. Quando Nínive ouve a palavra, ela se arrepende. Aí já está a primeira coisa, pastor Gleice. O problema de muitos é que ele acha assim: Deus não tocou no meu coração, o Espírito Santo não tocou no meu coração, então eu não acho que é pecado. Meu querido, não existe lugar nenhum. Deus não falou comigo, não é pecado. Não existe lugar nenhum escrito isso. O Espírito Santo ele não veio para te dizer o que é, o que não é pecado. O que te diz o que é, o que não é pecado, o que é certo, o que é errado é a palavra de Deus. O Espírito Santo é para te convencer. É Ele que te convence a se arrepender. Mas o que te diz o que está certo, o que está errado, é a palavra de Deus. Então, se você não conhece, não busca entender a palavra de Deus, provavelmente você vai errar mesmo. E vai continuar errando. Não vai ter como acontecer quebrantamento, pastor Gleice, se antes eu não entender que eu estou errado. Primeiro eu preciso reconhecer meu erro.
igreja brasileira, reconheça o seu erro. Primeiro é necessário que nós percebamos que nós estamos caminhando para cada dia mais frio, mais frio, mais frio, mais longe de Deus, e a gente não faz nada. O problema é que nós acomodamos, pastor Elias. A gente acomodou. Nossa, está passando pela frieza, né? Nossa, está difícil, não está? E não faz nada. A gente precisa se levantar e ir até Deus. Deus só espera que se arrependa. E olha aí o que eles fazem. Primeiro eles reconhecem o erro. Por quê? Pregou a palavra. Jonas prega a palavra. A palavra do Senhor, vai até eles e prega o que eu mandar. Palavra do Senhor, primeira coisa, eles aceitam, entendem a palavra, ouvem e aceitam, reconhecem que está errado. Segundo, olha o que eles vão fazer para alcançar. Eles vão lá e se vestem de pano de saco. Sabe o que é isso? Era a forma de humilhar-se de antigamente. O rei, quando ele fica sabendo, ele vai lá, desce do trono, veste de pano de saco e deita na cinza. Ou seja, se humilha. O problema da igreja brasileira é que ela não quer se humilhar. Ela não quer descer, diácono Elias. Nós não queremos descer. E aí nós queremos que Deus restitui, que Deus sara, que Deus conserta. Mas a gente não quer se humilhar. A gente não quer descer do sol. A gente não quer confessar pecado. A gente não quer dizer que realmente nós não prestamos. Nós não prestamos. A gente esconde, a gente maquia. A gente maquia atrás da religião. Eu não. Sou bom, sou crente. Até quando você vai ficar fingindo? Até quando você vai ficar na frente de todo mundo? Da igreja nós somos lindos. É que nem eu falei com a irmã aqui hoje cedo. Na frente da igreja nós somos lindos. Lá na igreja eu sou o Giovanni Durão, porque eu prego desse jeito. E eles me veem lá só 2 horas. Vocês aqui, eu ainda falei com ela, eu gosto de pregar aqui, porque aqui eu prego, mas vocês me veem como é que eu sou. Que eu gosto de brincar, eu brinco com todo mundo. Entendeu? A gente precisa sair e parar de se esconder atrás da religião e achando que nós somos bons. Nós não somos bons. Se humilhe. Tem alguma coisa para consertar? Se humilhe. Confesse, se humilhe diante de Deus, que aí sim você vai ser exaltado. Então a segunda coisa é se humilhar, se arrepender e se humilhar. Arrependa-se. Sem arrependimento, o terceiro é arrependimento. Sem arrependimento não vai dar. Eu vi na palavra que eu estou errado. Eu até vou me humilhar se eu aprender, mas eu não senti que está errado. Para mim eu gostei. Pode ficar para você, filho. Se está escrito que está errado e você não sente, alguma coisa está errada em você. Se você não sente que está errado, se está escrito que não pode e você não se sente, não, eu não me senti mal com isso, então, meu filho, se arrependa. Procure se converter, que você não é cristão. Se está escrito que está errado e você diz que não está sentindo que está errado, então quer dizer que você, o seu sentimento é maior do que a palavra de Deus? O seu sentimento é maior do que a palavra de Deus? A sua forma de pensar é maior do que a de Deus? Alguma coisa está errada, diácono Elias. E aí não vai acontecer nada. Se os padrões desse mundo é o bastante para você, legal. Tá bom, a escolha é nossa, cada um tem sua escolha. Ou você se arrepende, ou você entende e se arrepende, ou então você já sabe qual que é o seu caminho. Mas aí então, você tem que ver uma coisa, você precisa entender uma coisa. Isso depende de você. Aí já não está mais na alçada de Deus, e nem na alçada de quem está ao seu redor, nem na alçada de quem te guia, de quem te ajuda, de quem anda lado a lado com você, do seu pastor. Não está na alçada dele, não é ele que faz isso. Agora é você e Deus. Acabei de falar que a função do Espírito Santo é o quê? Você já sabe o que está errado, você já sabe que tem que mudar e não consegue, aí agora é você o Espírito Santo, porque ele vai ter que te convencer. Ou então você já sabe para onde que você vai caminhar. A verdade é essa. E quando isso acontece, olha o que Deus vai fazer. No capítulo 4 vai falar que Deus se arrependeu. Mas cuidado aqui, gente, calma aí. O se arrependeu aqui, eu gosto de explicar, porque tem gente que fala assim, não está escrito que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O arrependeu aqui é desistiu de fazer. Deus ia destruir. Sabe o que o rei fala? O rei fala assim, olha, nós vamos fazer isso, talvez Deus se arrependa, talvez Deus desista. Ele não tinha nem certeza que ia desistir, mas mesmo assim ele resolveu se humilhar. E aí Deus desistiu de fazer o mal que iria fazer a Nínive. O que você escolhe? O que você quer? A gente está vendo que a gente está caminhando. Gente, vamos parar. A gente sabe que não está bem. A gente
sabe, não é só aqui, é lá fora também, é na igreja lá fora, na nossa vida particular, não está bem, a gente sabe. A gente sabe que precisa de mais de Deus, de um pouco mais da essência de Deus, a gente sabe que precisa. E como é que a gente vai fazer? A gente vai se prostrar e vai ficar e vai deixar acontecer? Ou a gente vai se humilhar, se arrepender? E aí sim ele vai sarar nessa terra. Olha o que ele disse. Você quer ver o quebrantamento em muitas palavras? O que o Senhor leu ontem. 2 Crônicas 7,14. E se eu encerrar o céu, Deus já está fazendo uma promessa para o futuro. Na época está tudo bem, está tudo lindo. Salomão, o negócio é o seguinte: está tudo lindo aqui. Mas no dia que você encerrar, se eu encerrar o céu, ele está falando, se ele trazer, se ele apertar o santo, igual ele está apertando hoje a igreja brasileira, aí ele vai falar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter no seu novo caminho, o que ele faz? Ele sara a terra. Quebrantamento. Quando a gente se quebrantar, vai acontecer. Se coloque de pé. Se coloque de pé que nós vamos orar. Eu não sei como é que está. Eu tenho certeza no contexto como é que está. Mas pessoalmente eu não sei como é que está. Mas se você está precisando de um quebrantamento, nós vamos orar. Nós vamos orar nesse momento. Porque o Senhor precisa trazer um quebrantamento sobre os nossos corações. Eu tenho 5 minutos. 5 minutos. Diácono Elis, hoje nós saímos um pouco mais tarde. Nós temos 5 minutos. A gente vai orar. O diácono Elias vai orar. E juntamente eu vou louvar. Você precisa de entender uma coisa. Deus manda avisar a Nínive. Não é porque ele queria destruir, não. É simplesmente, sabe por quê? Nínive já é um exemplo de que ele amava a todos. Nínive não era povo de Deus. A cidade de Nínive não estava situada em Israel. Ele não era povo de Deus. Mas mesmo assim ele manda avisar. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele só queria avisar porque ele ama. Ele ama porque cada um, mesmo não sendo povo de Deus ainda no Velho Testamento, ele já amava. Ele já amava. Sabe por quê? Porque você é especial. Ele quer que você abra o seu coração, que você se quebrante, para que ele mude sua história, para que ele sare a sua terra. Ele não quer te cobrar. Então vamos orar. Pode orar, pastor Elias. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus todo. Aleluia. Que palavra maravilhosa nesta tarde. Deus tenha misericórdia de nós, Senhor. Observa cada dia, fortalece a tua igreja, capacita ela, perdoa ela para esta tarde, renova as forças dela, Pai, da visão, dá entendimento, tira todo desperdício, toda barreira que impede o teu povo de caminhar, de trilhar o caminho da vitória. Ó Pai Santo, Deus amado, nos purifica cada dia, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, ser renovados. Tudo que o Senhor quer é te abençoar, meu querido. Pelo teu poder. Tudo que o Senhor quer é você pertinho dele. Ele não está com você nessa noite. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só, mas você não vive só. Você é vaso de valor. Aleluia. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Este tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Mas se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado.
Amém, queridos? Amém. Eu não poderia deixar de falar, depois de uma mensagem assim, né? A gente chama para arrependimento. Eu não conheço a vida de ninguém. E eu vejo que às vezes falta um pouco disso aqui, Diácono Elias. A gente não pode deixar passar a oportunidade. Eu não te conheço, eu não conheço a maioria de vocês. Mas eu queria saber, se você ouviu a palavra do Senhor e por acaso ela tocou no seu coração, tem alguém aqui que não é cristão e que quer ter Jesus como seu Salvador? Você não quer aceitar Ele não, você quer ter Ele como seu Salvador, porque na verdade todos nós acreditamos nele. Mas eu falo de ter relacionamento com Ele. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus nessa tarde? Se tiver, levante a mão. Se tiver, levante a mão que a gente vai orar por você. Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê, gente? Amados, ô Mário, hoje você está fazendo um novo compromisso com Deus. Amém. Deus não vai te cobrar nada. Segura aí, Diácono. Nós temos 5 minutos. Eu sei que nós temos lá embaixo, mas eu vou gastar 2 dele. Eu sei que às vezes a gente se cobra, mas você tá sendo chamado para ser filho, não para ser escravo. Você vai ser transformado por Deus, não por ninguém. Nós estamos aqui somente para te ajudar. Diácono Elias, oração do arrependimento. Repete as palavras comigo, Romário. Senhor Jesus, neste momento eu estou reescrevendo o meu nome no livro da vida, que o Senhor serve com sangue. Senhor Jesus, eu me comprometo a andar nos teus caminhos, a obedecer a tua palavra e a te amar acima de tudo. Amém. Amém, irmãos? Está terminado. Os irmãos me perdoam pelo horário, é que é muita coisa, a gente atrasa o time.